Já estamos de volta com o Estúdio Sat e a gente estava falando sobre alguns cuidados que a gente precisa ter para saber se a gente tem algum tipo de alergia alimentar. Aqui ao meu lado está o Jimmy Salles, ele é nutrólogo e começou conversando aqui com a gente a respeito deste assunto e a gente vai continuar falando. Doutor, o que a gente é possível se livrar de um tipo de alergia alimentar? Não, infelizmente não é possível. Por exemplo, a pessoa que já nasce com esse problema de alergia alimentar, geralmente ele vai levar do nascimento até o final da vida. Mas a intolerância, sim. A intolerância, por exemplo, o que acontece? Em relação ao leite, a criança ela pode ser tolerante até o 9º ano com a lactose e após o 9º ano já se torna intolerante. Entendeu? Já não consegue mais fazer digestão do leite, aí vem as complicações. Mas se livrar de jeito nenhum. Não tem como. E como que é feito esse diagnóstico para saber que tipo de alergia que a pessoa tem? Enfim, como eu havia falado, hoje em dia nós já temos tecnologia, né, um pouco mais avançada. Antigamente era feito por agulhamento e tal, até machucava um pouco as pessoas, né? Hoje em dia a gente já faz uma coleta de sangue. Faz uma coleta de sangue, aí já faz um estudo específico de 220 ou 300 tipos de alimentos, inclusive com alimentos que nem tem aqui. Mas se de repente você fizer uma viagem, por exemplo, e comer um outro tipo de alimento, se você tiver aquele roteiro consigo, fica mais fácil de não comer e não passar mal. É por isso que muitas pessoas que têm algum tipo de alergia andam com um cartãozinho, né, na carteira para sempre para saber do que a pessoa tem alergia ou não. Exatamente. Exatamente. Além dessa questão da alergia à comida, tem também a questão da alergia à medicação também, né? Que é importante ficar atento a isso. É importante, muito importante ficar atento se você tem alergia à medicação, sempre deixar consigo na carteira ou na bolsa, né? Anotado num papelzinho, alguma coisa dos alimentos, porque caso você passe mal, vá para o hospital, o médico tem que saber, porque geralmente o paciente entra na urgência e emergência, né? E tipo assim, desacordado, muitas vezes o paciente, o acompanhante está nervoso, também não sabe explicar e pode trazer complicações mais graves. E doutor, tem algum tipo de tratamento para isso? Para intolerância e alergia existem. Quais são os tipos de tratamento? As vacinas, né? Hoje em dia já tem os médicos que trabalham com essa parte de imunologia, né? Que fazem as vacinas. Aqui em Manaus também já tem esses médicos, já tem colegas que fazem isso, entendeu? Mas aí é uma coisa assim, você vai ter que fazer um tratamento muito a longo prazo, tá? Mas que não vai trazer cura. É um tratamento, é como se fosse um diabetes ou uma hipertensão. Você vai ficar tratando aquilo, mas não tem cura. Entendeu? E doutor, qual o principal cuidado que se deve ter com essa questão da alergia? Em crianças, acredito que é muito perigoso, né? Dependendo do que for alérgico. E também em idosos também, não é? Concordo plenamente. O cuidado principal é observar isso desde o início, né? E evitar comer determinados alimentos que te tragam problema, né? Por exemplo, a pessoa toma leite, já se sente mal. Então, se você tomar o leite de novo, vai trazer mais problema ainda. E isso causa uma inflamação no intestino, tá? Esse alimento que está te trazendo esse mal-estar, essa coceira, essa vermelhidão, esse inchaço, isso tudo é nível intestinal. Lá nas vísceras está tudo inflamado. Entendeu? Então tem que tanto o adulto quanto a criança quanto o idoso tem que ficar observando esse tipo de sintomatologias, né? E evitar o máximo possível. Hoje, por exemplo, você toma o leite, mas já existem as enzimas, né? Existem as enzimas que fazem a digestão do leite. Isso no caso da intolerância, porque no caso de alergia pode levar à insuficiência respiratória mesmo. Entendeu? Então, isso que você falou é interessante, de cuidar, porque dependendo do que tipo de alergia for, pode acarretar alguma outra patologia, não é, doutor? Pode acarretar principalmente insuficiência respiratória e levar à morte em pouco tempo. Então, comeu o alimento, observou ali a respiração acelerada, fadiga e tal,
procurar ajuda médica o mais rápido possível, na urgência e emergência. A gente tem uma pergunta aqui que diz assim: minha mãe comeu um tipo de camarão e amanheceu com a boca inchada. Ela pode ter alergia a um determinado camarão ou a todos os tipos? Provavelmente ela tem alergia a frutos do mar em geral, tá? Não só o camarão. O camarão, vou dar um exemplo, o camarão, a carne de porco e alguns peixes regionais que nós temos aqui na cidade, eles liberam substâncias chamadas prostaglandinas. E essas substâncias, elas são alergênicas, entendeu? Então, provavelmente não é só o camarão que ela tem. Provavelmente ela tem uma alergia a frutos do mar em geral. Por conta que esses alimentos, ele tem essa substância pró-inflamatória. Então tem que ficar atento, porque pode ser não só o camarão, viu? Para quem for viajar para lugares onde tem frutos do mar, evitar. Ok, doutor. Muito obrigada, viu, por você ter vindo aqui. Pode ficar à vontade também para deixar suas redes sociais, divulgar os seus contatos. Tá ótimo, então. Muito obrigado. Então, a rede social principal é o Instagram, é Dr. Jimmy Salles, DRGIMMY Salles, tá? E para mais informações também temos nosso canal de contato, que é o 982 39 4866. Eu atendo no SEMON, no bairro Vira Alves. Ok, doutor. Mais uma vez, obrigada. Tenha um bom dia. Gratidão. Fica com Deus. E olha só, a fiscalização da Eletrobras Distribuição Acre, em Porto Acre, identificou 104 irregularidades. 30 equipes compostas por técnicos e um engenheiro eletricista saíram da capital Rio Branco para vistoriar nas residências. A previsão é de que todos os municípios sejam vistoriados no prazo de pelo menos 11 meses. As principais ocorrências registradas são os furtos de energia, conhecidos como gato, e as conhecidas fraudes na energia com o contador de energia. O Estúdio Sat agora vai para um rápido intervalo, tá bom? Mas daqui a pouquinho a gente está de volta. A gente tem um assunto muito interessante no próximo bloco, hein? Não sai daí, a gente volta já.